Olá a todos, o meu nome é Patrícia Rocha, estou aqui hoje num direto muito interessante que tenho a certeza que vai ajudar muitos pais. Vamos falar de lancheiras, das lancheiras dos mais pequenos, no regresso às aulas. E para falar desse tema, vou chamar à conversa a nossa nutricionista. Está bem? Só um bocadinho, vamos lá chamar. Oi? Ah. Olá, Teresa. Olá, Olha, obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para falarmos das lancheiras dos mais pequenos neste início de ano letivo. Estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir bem? Consegues-me ouvir bem? pois é isso, parece que estou a ouvir assim com algum ruído, só a ver aqui se a internet, mas está a funcionar. Sim, agora parece que está tudo a funcionar. Achas que sim? Qualquer coisa dizes, está bem? Sim, sim, Para quem não conhece a Teresa, portanto, a doutora Teresa Rodrigues, é licenciada em dietética, pós-graduada em obesidade e controle de peso, com formação específica em nutrição pediátrica, na qual recentemente também estiveste a tirar uma formação com enfoque em BLW e introdução sim. alimentar. E pronto, e faz também atendimentos nutricional à gestante. Queres acrescentar mais alguma coisa, Teresa? Sim, então o meu foco principal são o público materno-infantil, ou seja, desde a pré-conceição acompanho a mulher, o casal, quando já está a pensar em engravidar, depois durante a gestação e no pós-parto e também no processo de introdução alimentar e mesmo depois a nutrição na infância, que é um dos temas que se encaixa, ou melhor, o tema de hoje encaixa-se na parte da nutrição na infância, nesta parte aqui de fazer uma educação, uma promoção alimentar para que as crianças tenham hábitos saudáveis logo desde de início, e por isso é que o meu foco principal é mais logo desde a gravidez, porque é aí que temos que atuar, logo mesmo desde o início. Depois em crianças os hábitos já estão formados e já é um bocadinho mais difícil às vezes fazer algumas alterações, mas é possível, não é mesmo? Portanto, tudo começa no início, e o Sim, início é mesmo ainda dentro da da barriga barriga da da mãe. mãe. Agora, Teresa, falando neste tema, que estamos no timing certo, o início do ano letivo é esta semana, para muitas escolas, algumas já foi começar um pouco antes, Antes, mas a grande sim. maioria é mesmo, será só, Pré-escolar, portanto, assim já começou, pronto, mas mas a grande maioria será mesmo esta esta semana. semana. Não vou mentir, é um tema que mexe um bocadinho comigo, porque eu tenho duas filhas e para quem tem filhos sabe que não é fácil, não é fácil conseguir cativá-los, conseguir também que não se tornem elementos assim um bocado estranhos, os lanches não fiquem assim muito diferentes dos restantes. Sim, E pronto, porque aqui há temos algumas, aqui às vezes há algumas algumas dificuldades que dificuldades. tu vais ajudar. Sim, porque é mesmo isso. Depois na escola, depois é um trabalho que tem que se fazer com os pais, com as crianças, com os colaboradores, os funcionários da escola, os professores, porque não adianta só em casa querermos fazer e incentivar o nosso filho a levar um lanche saudável. Depois, claro, na escola, se não tivermos também a continuidade desse processo, que todos tenham um lanche mais ou menos igual e se possível mais saudável que conseguirem, é mais fácil, porque senão a criança, já aconteceu, uma criança que leva um lanche saudável sente-se mal porque todas as outras crianças estão com lanches diferentes e que não são tão saudáveis, mas quem leva o lanche saudável é que acaba por se sentir à parte, e não devia ser assim. Muitas vezes Pois acontece. não.
não devia ser isso, assim, é um processo ainda longo Patrícia, estou para a se... ouvir um Estás-me a bocadinho ouvir com mal, não interferências? consigo. Sim, é É isso. assim, a nível de rede, eu tenho, neste momento, estou com rede máxima, Pois portanto eu também, não mas agora já consigo ajudar está. muito mais. Ah, agora já Recebo está. aí umas Às vezes interferências. falha um bocadinho. Já sei que a tempestade que se aproxima. É interferir. Esta temática da nutrição vem nos trazer o que de melhor a nutrição tem, que é uma nutrição para a saúde, porque quando falamos em lanches saudáveis, nós estamos, e queria já realçar isto para todos os pais que nos estão a ouvir, o objetivo não é que as crianças emagreçam, nem estamos a falar de nutrição para crianças obesas, está bem? A nutrição é um elemento que vai definir a nossa saúde hoje e no futuro. Portanto, o que vamos falar será não só para crianças com alguma patologia no controle de peso, não é? Mas também para crianças perfeitamente saudáveis e magrinhas e sem problemas com excesso de peso, está bem? Sim, Para... é importante realçar isso que não é mesmo aqui o fator principal, não é a obesidade, o excesso de peso, é mesmo a saúde. E também não esquecer que as crianças estão no início de um ano letivo, ou seja, vão começar a aprender novas matérias, novos assuntos, e o órgão principal a estar ativo na escola é o cérebro, e o cérebro precisa de ser alimentado e bem alimentado, com nutrientes importantes, e por isso, para haver um bom rendimento escolar, aqui os lanches, o pequeno almoço, todas as refeições, mas os lanches principalmente, porque são as refeições que eles vão fazendo ali nos intervalos, e por isso também é mesmo muito importante para que o rendimento escolar, concentração, fazer as melhores escolhas também vai ajudar nessa parte. Teresa, como estamos a falar de lanche, se calhar vamos começar pelo básico, que é a escolha da lancheira, que eu por acaso tive dificuldade, por exemplo, quando tive que escolher a lancheira para a minha filha mais velha, que entrou no primeiro ano. Mas e agora? E o tamanho? E como é que ela deve de ser? E eu estou por mim a pesquisar um bocadinho e a conversar também para perceber qual é que seria então a lancheira ideal, qual é o número de lanches que eles têm que fazer, porque realmente ninguém nos diz nada quanto a isso, não é? Sim, em termos assim da lancheira, dos tamanhos, o importante até é mesmo que seja a criança a ajudar nessa escolha. Que seja uma lancheira que a criança goste e que se sinta bem. Depois, em relação às quantidades, depois vamos ajustando à criança, mas o mais importante é mesmo que a criança goste daquela mochila e que queira levar para a escola e depois, claro, ter alguns compartimentos e para que os alimentos consigam ir bem acondicionados para que, por exemplo, a fruta, se forem umas amoras, assim, convém ser uns recipientes mais durinhos, para que não cheguem lá todas amassadas, senão depois a criança vai olhar para o lanche e já não vai ter vontade de comer. Assim, há alguns aspectos assim a terem atenção. E depois é muito importante também ter lá um espacinho para colocar uma garrafa de água, porque é mesmo muito importante. Na escola incentiva-se também a beber água e normalmente tem lá os copinhos, as garrafas para beber, mas mesmo assim colocar sempre a água na lancheira. Ter assim uma lancheira que tenha alguns compartimentos para colocar a água e os restantes alimentos. Quantos E lanches, Teresa? Um de manhã, outro à tarde? Se a criança isso, tiver um dia mais sim. longo, o que é que costumas aconselhar aos Sim. pais? Portanto, isso realmente vai depender muito do dia da criança, ou seja, das horas que vai passar na escola, a que horas que toma o pequeno almoço, se toma o pequeno almoço muito cedo, justifica-se fazer um lanche de meio da manhã, agora se toma o pequeno almoço por volta das 9 e normalmente agora não tenho bem presente o início das aulas, mas se calhar até começa um pouco mais cedo, 8h30, 9 por aí. Mas imaginamos que começa a tomar um pequeno almoço ali bem próximo do início das aulas e o almoço é ao meio-dia. Aí já não se justifica fazer um lanche no meio da manhã. Mas se for um intervalo maior, levar um lanche então para o meio da manhã
E normalmente isso acontece porque há sempre ali uma pausazinha à meio da manhã na escola, por isso levar ali um snack mais pequenino, por exemplo, uma peça de fruta e um queijinho, ou se a criança até gostar e aceitar os frutos secos, também são aqui uma opção. E um iogurte, por exemplo, ou assim um pequeno lanche. E depois para a tarde, como é um período maior, aí sim, tem mesmo que fazer o lanche da tarde e por isso no mínimo 2 lanches terá que levar. Se depois tiver atividades no final da tarde só chegar a casa bem próximo da hora do jantar, aí também se justifica se calhar levar ali um lanche para o final da tarde. Isso vai depender mesmo depois muito das atividades da criança e dos horários que faz. Claro. Mas, por exemplo, falamos então do lanche da tarde, que eu, pelo que eu estou a ouvir, acaba por ser transversal a todas as crianças e tem que ser um lanche então Completo. com Sim, com completo. todas. O quê? Quando tu Eu falas em aconselho, sim. completo, para quem não percebe Completo nada de é. nutrição, o que é Sim. isso? Temos que pensar assim, 3 a 4 grupos alimentares, que são eles os cereais, os hidratos de carbono, temos que pensar que tem que ter sempre que são os alimentos que vão dar energia à criança. E por isso, neste grupo temos o pão, temos as tostas integrais, aquelas tortitas de milho, por exemplo, os cereais, tipo cornflakes, que não sejam açucarados. As crianças também, por norma, até gostam de levar numa caixinha, de picar, quase como se fossem pipocas. Pronto, ter assim um alimento do grupo dos cereais. Depois, ter do grupo das frutas, é muito importante. E levar uma peça de fruta. De vez em quando podemos também alternar com o grupo das hortícolas, por exemplo, tomate cherry, palitinhos de cenoura, não é muito comum, mas também é interessante, de vez em quando, para variar ali a fruta, introduzir também um alimento da parte mais das hortícolas, dos legumes. Também, se a criança gostar, também é interessante. Por isso, então, o grupo dos cereais, o grupo das frutas, depois também o grupo dos laticínios, que é muito importante aqui por causa do cálcio e também da proteína, que vai saciar a criança. E no grupo, então, dos laticínios, temos o queijo, o leite, um destes alimentos que são muito práticos. Não é laticínio, mas é um alimento rico em proteína. É o ovo. O ovo também pode ser uma opção aqui para um lanche, de vez em quando ir alternando os laticínios com o ovo. Não são do mesmo grupo, atenção, mas como até as crianças normalmente até têm consumo excessivo de laticínios, muitas tomam leite de manhã, leite às vezes depois na escola também leite escolar, depois muitas vezes até antes de dormir e acabam por ter um consumo excessivo de laticínios, por isso também temos a ter atenção. As crianças de 3, 6 anos não devem exceder os 400 a 500 mililitros de laticínios. Ou seja, é muito fácil um copo de 250 ou um pacotinho de leite, 200 mililitros, por exemplo. 2 pacotes de leite já faz ali os 400. Se ainda comer um iogurte e uma fatia de queijo, já está ali a ultrapassar um bocadinho aqui os laticínios. Por isso, às vezes, o ovo é interessante, as crianças também gostam, ou até aqueles ovinhos de perdiz, que são mais pequeninos, e as crianças costumam achar assim um bocadinho mais de graça, assim pequeninos, para ali uns 4 ovinhos, e também é uma opção, por exemplo, uma peça de fruta, os 4 ovinhos e umas tortitas de milho. Já fica ali um lanche diferente. Mas não, também costuma funcionar muito bem o pão com queijo e a fruta, que é assim um bocadinho mais o básico, mas também se a criança preferir também é aqui uma opção. Agora sei daqui já estava a dar alguns exemplos de lanches, mas estava a falar do que é importante ter no lanche. Recapitulando, então os cereais, os laticínios, a fruta e depois também um que pode não estar todos os dias, mas também convém que faça parte, que é o grupo das gorduras de boa qualidade e aqui temos os frutos secos. Ter atenção em crianças mais pequeninas que há um risco de engasgamento, por isso, se forem assim mais pequeninas, dar os frutos secos triturados, mas em crianças maiores também são aqui uma opção. Os frutos secos, ou o abacate, por exemplo,
Ou também oferecerem, Os frutos secos podem vir em barras, pode ser em barras, por exemplo? Não. se Existem. forem feitas caseiras, sim. Agora, normalmente as de compra temos que ter ali alguma atenção porque pode ter um elevado teor de açúcar, que normalmente para ficarem assim bem compactas utilizam açúcar, mel, algum, algum açúcar para dar também ali alguma crocância. Por isso aí ter assim alguma atenção. Se calhar nas crianças funciona melhor, por exemplo, as pastas de frutos secos, de pasta, manteiga de amendoim, de Manteiga de amêndoa, de amendoim. pá, de caju, barrado nas tostinhas ou no pão, é mais fácil de introduzir então os frutos oleaginosos dessa forma. Teresa, e o pão então é um bom alimento para as crianças? Qual o melhor pão e qual é a quantidade? Já agora. O Eu pão digo é isso um porque a minha filha só leva meio pão, que ela não consegue comer um pão inteiro, por sim, exemplo. sim, é isso. Uma porção de pão são 50 gramas. Claro que uma criança de 5, 6 anos, sim, já consegue comer bem um pão de 50 gramas. Se for uma criança mais pequenina, é meio pão, 25 gramas, por isso consegue entre 25 a 50, dependendo depois também da idade da criança. E se é uma criança que tem mais apetite e come bem, ou que tem alguma dificuldade em comer, porque as tostas, por exemplo, elas não enchem tanto e são mais fáceis de comer. O pão, olhando, há crianças que olham e o pão parece muito grande, depois demora mais tempo a mastigar, e se uma criança que tenha assim alguma dificuldade, olhando para o pão vai-lhe causar ali um bocadinho de impressão e às vezes pode rejeitar. Por isso, variar um bocadinho entre pão e tostas. O pão, então, o melhor pão é sempre o pão fresco, se possível até fazer em casa, caseiro ainda era melhor. Mas, se não, também existem agora algumas opções de pão embalado que também são nutricionalmente interessantes. Convém verificar a quantidade de sal, convém ser ali mais próximo de 0,5 gramas por 100 gramas de produto. Muitas vezes tem 1 grama ou mais, mas que seja assim bem abaixo de 1 grama era o ideal. A questão de sal é importante. Depois, no tipo de farinhas que utilizam, sempre farinhas integrais e que não tenham óleos nem muitos aditivos. Por exemplo, um pão embalado, se verificarmos no rótulo que tem muitos óleos, aditivos, açúcar, esse normalmente não é um pão muito interessante. Também tem uma lista de ingredientes curta, só nomes de farinhas, e claro, vai ter ali sal, e pode ter uma outra gordura, agora já há pães feitos com azeite, e esses são os mais interessantes. Mas não, o pão fresco é o melhor, o pão fresco e farinha de centeio, integral, é o melhor. Teresa, dei aqui um comentário da Sara que nos diz que costuma cortar o pão em dois e assim a miúda pode optar pela quantidade que Que quer corre. comer. Sim, Sim, é achas que é uma uma boa boa opção, opção? sim, sim. Também, assim, para não dizer que se tem que comer aquela quantidade. Devemos, claro, depois ajustar às quantidades e mesmo aos horários, porque pode ser esse lanche num horário que seja próximo de uma refeição principal e aí também não se justifica estar a comer um pão inteiro e mesmo vai depender um bocadinho do apetite da criança nesse dia. Também é importante respeitar o apetite das crianças, por muito que se diga uma porção de pão 50 gramas, eu devia comer aquela quantidade, mas se a criança não consegue e fica melhor só com metade, também temos que depois ajustar. E é muito importante também pedir a opinião das crianças, ou melhor, envolver a criança na preparação do seu lanche. É se possível nas compras. Claro que nas compras há aquele inconveniente do marketing que incentiva a compra daqueles produtos que não são tão interessantes nutricionalmente. E aí já no mercado os pais enfrentam assim algumas dificuldades, mas tentar explicar que esses produtos normalmente não são os melhores e até se eles já conseguirem ler, até pegar no alimento e ler a lista de ingredientes com eles e fazê-los perceber que aquilo não é o mais saudável. Depois em casa também até sentar com a criança e até fazer numa folha o plano de lanche para a semana, perguntar o que é que vais querer levar para o lanche na segunda-feira. E pode ser uma forma de
da criança estar mais motivada, e depois como foi ela que escolheu o lanche, já não vai ter aquela, não gosto disto, não gosto que a mãe me pôs, porque foi ela que ajudou a escolher. Aí está E uma é boa importante, estratégia. Aí está é uma boa importante, e até estratégia, depois porque a fixar no frigorífico, e depois vamos, hoje é terça-feira, o que é que escolheste? Por exemplo, até foi umas panquecas e uma fruta, porque lá está, por exemplo, ainda não falamos das panquecas, mas são também uma ótima opção, as crianças costumam gostar muito, e aí já conseguimos incluir os cereais, que é a farinha de aveia, também colocar uma fruta para adoçar, maçã, banana, e um bocadinho de leite e o ovo. Já ficam ali um alimento assim mais completo, já tem ali a proteína e os cereais. E depois acompanha sempre com uma peça de fruta ou com um iogurte, por exemplo. Por exemplo, a criança escolheu, claro que a mãe, se a criança na terça disse que queria levar panquecas, convém depois tê-las preparadas antes, porque senão depois na hora, não tendo as panquecas é mais difícil, mas pode preparar assim grande quantidade e congelar, depois deixar a descongelar durante a noite, por exemplo, ou até descongelar depois no micro-ondas, se for mais fácil para a logística da família. E então a criança, vamos lá ao planozinho, a criança escolheu esse lanche, pronto, é o que se coloca. Até é mais fácil para a organização de compras e mesmo quando se está a organizar as refeições, a logística da família, acaba por ser mais fácil ter ali um plano até de lanches e, se possível, até de refeições. Do jantar, porque às vezes também para correria, assim, acaba-se por ser cansativo, chegar a casa e ainda ter que pensar para jantar, o que é que serão os lanches do dia a seguir. Por isso, se tiver tudo assim num plano, acaba por se tornar muito mais fácil. pois, sem dúvida, eu concordo. E decidir as coisas no dia de manhã é uma péssima opção, porque não vai correr bem, garanto. Pois não, se a criança está mal disposta, um bocadinho mal disposta, se Exatamente. os pais estão com um bocadinho mais de pressa, acaba por Depressa, ser um exatamente. A coisa bocadinho não corre bem. Mesmo bom conflituoso. para quem está a ouvir a planear tudo no dia anterior, combinar tudo no dia anterior, senão no dia nada está bem, nada está certo. Então foi decidido antes, foi decidido no dia anterior ou 2 dias antes, e a decisão foi deles, e eles, quando a decisão é deles, eles costumam validar depois, ok, fui eu que decidi, portanto vamos a isso. E pronto, foram eles que escolheram e fica tudo Sim. bem. E nos lanches Oh, acaba por ser o mesmo. Tendo ali planeado, foi a criança que ajudou a escolher e até ajudou a preparar, acaba por ser muito mais fácil. E consegue-se fazer opções de lanches mais saudáveis. Teresa, por exemplo, falamos em panquecas, não é? E a panqueca acaba por ser quase assim, para quem vê do exterior, parece um doce, não é? Parece um doce. Há outras estratégias, para além da panqueca, que podem ser incluídas no lanche das crianças, que são feitas Sim, em casa e podem fazer com que a criança sim. considere que o seu lanche até é Sim, docinho. é mais apetecível. Sim, sim, porque até existe muitas crianças que ainda utilizam, e muitos adultos, as magdalenas, aqueles bolinhos, os quequezinhos. E nós podemos fazer uns muffins, uns queques mais saudáveis, também utilizando farinhas, a farinha integral, farinha de aveia, farinha de espelta, e só adoçados com fruta, por exemplo, fazer uns queques de banana e nozes, uns de maçã canela, uns queques de laranja, por exemplo, e sendo uma receita que não utilize açúcar, que seja adoçada apenas com açúcar da fruta, acaba por ser uma opção saudável. É como as panquecas, só que em vez de ser em forma de panqueca é de bolinho. E realmente pode ser aqui uma opção interessante para variar nos lanches, para também não parecer que a criança está a comer sempre a mesma coisa todos os dias. Pode ser E aqui também, então a opção. também é possível congelar, certo? E ir depois descongelando, fazer. Sim, sim, sim. Isso congelar tendo espaço é o que eu costumo dizer. Tendo espaço é aproveitar. Sempre que se vai para a cozinha para fazer alguma refeição, confecção que se consiga fazer em maior quantidade e congelar, é aproveitar, porque depois temos sempre ali
as refeições prontas e nos lanches é possível congelar então os quequezinhos, as panquecas, ou fazer mesmo em forma de bolo e depois cortar fatiazinhas. Em vez de ser queques, é a mesma receita, mas em bolo e cortar em fatia. São assim opções. Papas de aveia no forno, normalmente não é uma opção que se utilize com crianças, mas se a criança gostar de papas de aveia, também é a opção de fazer papas de aveia no forno e depois congelar em porções individuais. Também é uma opção aqui interessante. Essa é uma problemática que eu vou tendo com a minha mais velha, que é eu não tive tempo de comer. E eu, mas porquê? Porque eu queria brincar. Portanto, tudo que implica colher está fora da questão. Pois é, mas estas papas de aveia não são de comer à colher, fica uma espécie de um bolo. Fica, normalmente, assim, revisando rápido a receita, num recipiente, num pirex, num tabuleiro de ir ao forno, coloca-se a aveia, a bebida vegetal, o leite, ou água, o que a pessoa utiliza, claras de ovos para ficar assim mais enriquecida, fruta, canela, mistura-se tudo e vai ao forno. Depois fica uma espécie de um bolo. Acaba Ok. por. Então E é depois isso. come Vou assim. experimentar. Eu vou experimentar. Está super combinado. Acaba por ser também uma espécie de um bolo, só Um que bolo, chamamos certo? papas de Uma aveia no espécie de forno. um bolo. E, Olha, e diz, sim. diz. Não, eu ia dizer essa questão de não ter tempo para comer, mas está aqui a questão de demorar muito tempo, Precisam de mastigar os brincar, precisam de alimentos e brincar. querem brincar e devem aproveitar mesmo o tempo para brincar, porque agora têm um horário tão preenchido com tantas atividades que é mesmo normal quererem brincar. Por isso, colocar até lanches mais fáceis, os iogurtes líquidos, aqui também são uma opção, os pacotinhos de leite. Aqui escolher umas opções melhores e ser assim alimentos mais fáceis de comer. A fruta já cortada, ou opções como uvas ou framboesas, que é mais fácil de comer. Exato, porque a minha filha, por exemplo, maçã já não dá, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A maçã só come em casa, porque na escolinha Pois, ou é muito pequenina, ou é muito pequenina e está tudo bem, se não também não. Há não, desperdício, não vale a pena. Maçã inteira, do tamanho que nós imaginamos uma maçã, não dá, só tem que ser mesmo não pequeninas dá, pois é. e demora muito tempo a comer, e o tempo para eles é precioso. É preciso. E portanto, estavas a falar, portanto, falamos muito em laticínios, não é? E que o lanche da tarde devia conter, podia ser um pão com fiambre, com fiambre não, desculpa, com Pois, queijo, com queijo, por exemplo, ou manteiga com queijo. de amendoim. Portanto, o resto das proteínas devem ser incluídas, não devem? Como é que tu costumas distribuir essa questão? Por exemplo, um pão Sim, com fiambre. o pão com Não é fiambre, mau? aqui o fiambre, realmente o fiambre, se formos a verificar, analisar em termos de proteína, não é o alimento que tem mais proteína. E é um alimento muito processado, mesmo sendo de frango ou de peru, acaba por ter ali muitos aditivos, tem açúcar Certo. adicionado, corantes, por isso não há nenhum tipo de fiambre que eu considere saudável. O fiambre pode ser para um dia diferente, um dia de festa, de vez em quando, pronto, mas para o dia a dia, o fiambre eu desaconselho totalmente. Daqui as melhores opções para o pão são então o queijo. O queijo depois podemos variar em termos de textura, colocar de vez em quando aqueles triângulos que é uma textura mais cremosa, depois em fatia, que é um queijo mais duro, ou aqueles cremes, queijos de barrar, que é tipo Filadélfia, pronto, é uma marca, mas um queijo assim Estás a de dizer bem, barrar. pode ser, estás a dizer bem, dizer marca não podemos. Não, estou a dizer. E então, variar assim nos tipos de textura do queijo é importante. Mas aqui o queijo é o ideal para colocar no pão. Depois aqui a manteiga ou pastas de amendoim, de amêndoa também são uma boa opção para colocar no pão. Depois em termos de gordura, só, desculpa, em termos de gordura, a manteiga que também é muito utilizada não é o melhor, porque a gordura saturada também tem
elevado teor de sal, por isso temos de ter aqui alguma atenção também com a manteiga. Não é muito comum, mas podemos colocar azeite no pão. E é a melhor gordura que se Eu pode gosto. utilizar. Nós não temos muito esse hábito, a não ser num restaurante ou assim que ponham como entrada, que nós até comemos e gostamos, mas nos lanches ainda não é muito comum. Apesar de já haver uma outra pastelaria que eu conheço que já serve pão em vez de ser com manteiga com um bocadinho de azeite. E isso é muito bom, fazer aqui substituições por gorduras mais saudáveis. Ora, nem mais. Os espanhóis têm esse hábito de manhã, logo Sim, pela manhã, é azeite e tomate. Tomate, sim, bocadinhos também de pode tomate ser. no E até pãozinho. aromatizar com uns orégãos, assim, umas ervas aromáticas desse género. Uhum. Olha, Teresa, temos aqui uma questão, que é qual é o melhor horário dos lanches, tanto da manhã como o da tarde. Já falamos um bocadinho que ia Sim, variar sim, da hora em é que a isso. criança se levantava, mas Pois, depois vamos lá não há ver assim, pois, não há quanto uma em hora quanto tempo. específica. Sim, mais ou menos de 2, 3 horas. Por exemplo. Imaginemos que a criança toma um pequeno almoço por volta das 7 e vai almoçar por volta do meio-dia. E pelas 10 horas convém fazer um lanche. Mais ou menos 3 horas, quando fazer um lanche, para não ser depois também muito próximo do almoço. À tarde, também, se a criança acaba de comer meio-dia e meio, por exemplo, normalmente o horário em que acabam de almoçar, por volta das 13h30 também já fazer outro lanche. E depois, a partir daí, por volta das 5h30, 6, a criança terá necessidade de fazer outro lanche, porque lá está, eles gostam de brincar e comer assim um pouquinho, e depois têm necessidade ali de fazer lanches mais pequeninos, mas mais vezes. Por volta das 6, isto se o jantar for assim, mais ou menos por volta das 8. Agora, uma criança que jante cedo, por volta das 7, o ideal seria fazer um segundo lanche ali por volta das 5h30, 5, 5h30, para também não ficar muito próximo do jantar. Mas isso lá está, vai depender mesmo muito do dia a dia da criança, dos hábitos, dos horários da família. Mas é isso, mais ou menos intervalos de 2 horas, entre 2 a 3 horas. Boa. Falamos muito de comida, mas é tão importante a comida como a bebida. Falaste logo no início que devia ser incluído no lanche das crianças água. Então eu pergunto, qual é a quantidade de água que tu recomendas para o consumo durante um dia inteiro? Sim, Tendo em vai conta que eles têm depender. água na hora da refeição. Eles na hora da Sim, refeição, é isso. portanto, têm água. Mas fora Normalmente, esse sim, entre período, 1 litro e 200, depois vai depender da idade da criança. Mas também temos de ter atenção que também neste 1 litro e 200 está incluída a água da sopa, a água da fruta e a água que vão bebendo ao longo da refeição. Por isso, normalmente, se levarem uma garrafinha assim de 500 mililitros, e se beberem essa água toda, que às vezes também é difícil que bebam essa quantidade, já vão depois conseguir atingir as quantidades de 1 litro, comendo só para o almoço e ao jantar e comendo fruta, já é fácil de suprir essas necessidades. Teresa, tens algumas estratégias para que a criança beba mais água? Então, ter uma garrafa também que a criança goste, assim, às vezes com algum desenho animado, boneco que a criança gosta, é importante para incentivar. Depois, ter sempre água na escola é mais difícil, mas, por exemplo, em casa, ter sempre água disponível nos sítios onde a criança está a brincar, no quarto, ter sempre assim copos de água ou a garrafa de água no sítio onde a criança está. Uma ver televisão e ir dizendo, ir lembrando, porque muitas vezes fica ali esquecido. Tem que mesmo ir lembrando para beber água. E mais ou menos são assim com as crianças estas estratégias que se utilizam. É mesmo lembrar, estar sempre a insistir e criar esse hábito da criança quando sair de casa levar a garrafa da água, sempre que vai sair, que é para ter ali sempre a água disponível. Mesmo que não tenha sede, depois bebendo sempre. Teresa, uma das estratégias que nós usamos lá em casa é exatamente quando tens intervalos, não te esqueças de beber. É mais ou menos isso que é transmitido. Sei que há pais que fazem uns risquinhos
nas Sim, também, garrafas, uma realmente espécie de também. desafio, embora eu não concordo muito com isso, porque, vamos supor, a criança teve educação física, claro que tem mais cedo, não é? Temos E ali um bebe mais. risquinho que, Sim. exatamente, vamos também Sim, porque há beber alturas um do dia sim, pouco que sente mais conforme as cedo. necessidades, não é, do organismo. Pois, por isso, se funcionar essa estratégia, podem fazer, mas o importante é no final do dia a garrafa estar vazia. Ir bebendo aos bocadinhos. Exatamente. Olha, e pode ser substituída por chá, Não assim, depois convém substituiria muito. da água, não? Não convém muito, devemos mesmo habituar a criança ao paladar de água, para que a criança goste mesmo do sabor da água. Porque se colocarmos alguns aromas que sejam naturais, que sejam um bocadinho de limão ou hortelã, não vai fazer mal. E se a criança gostar, de vez em quando podemos colocar. Mas era importante que a criança se habituasse ao sabor da água e que gostasse de beber água. Era importante, porque senão depois, se colocarmos assim algum sabor, a criança vai crescer a habituar-se a que a água tem algum sabor e nunca vai, ou melhor, vai ser muito mais difícil gostar da água e muito mais fácil de substituir a água por sumo, por assim alguma bebida que tenha açúcar ou algum aromas ou até adoçantes. Porque há algumas bebidas que até não têm açúcar, mas têm adoçante e também não é o mais saudável. Porque o paladar vai estar sempre habituado àquele aroma mais doce e vai ter tendência a comer alimentos com mais Portanto, açúcar. mesmo sumo natural não é água, não Sim, substitui a água, não certo? é água, Seria. porque o sumo natural é o sumo da fruta e tem algumas vitaminas, claro, da fruta, mas acaba por ter ali a água e a frutose e algumas vitaminas, mas a água e o açúcar da fruta. A fibra acaba por ficar toda no espremedor, portanto, da laranja, e por isso não é tão interessante beber o sumo de laranja como comer a laranja inteira. E depois também há outro problema que é, não é um problema, mas um sumo de laranja tem sempre duas ou três laranjas, não conseguimos um copo só com uma laranja. É Então verdade. acabamos ali por estar a ingerir mais quantidade. E de vez em quando, por exemplo, um domingo, um pequeno almoço diferente com os pais, ter um bocadinho de sumo de laranja, tudo bem, não há problema nenhum. Mas só que tentar explicar à criança que não é o melhor e que é um dia diferente, é um dia de estar em família e vamos fazer uma refeição diferente e por isso vamos beber um copo de sumo natural e não tem mal, mas que comer a fruta ao natural é sempre melhor. Não é hipótese, é água e ponto, é água e ponto, tudo o É, resto não há é muito batota, aqui. é Mesmo há banalização. muito aquela ideia, assumo sem gás não faz tão mal. Por exemplo, o LSD é chá e sem gás, e por isso parece inofensivo, mas não é, porque além de ter muita quantidade de açúcar, a base do LSD é chá preto, é um chá estimulante que as crianças não devem beber porque depois estimula e pode dar alguma alteração no sono ou ficarem assim mais agitadas. E além disso, o chá preto tem uma substância semelhante à cafeína que impede a absorção de ferro e pode levar a que a criança fique com anemia, por isso só tem quase malefícios. Por isso, até é uma bebida que parece inofensiva, temos que ter assim algum cuidado e optar pela água é sempre melhor. Pronto, sim, eu queria te desafiar a falarmos um bocadinho disso. Começamos o nosso live com uma afirmação que é: as crianças estão no início do ano letivo e precisam de alimentar o seu cérebro, não é? De forma adequada para termos um cérebro forte, não é? Bem nutrido, para termos melhores resultados a nível escolar. Pronto, eu desafiava-te agora, não a dizer quais são esses alimentos, mas um bocadinho o oposto, porque eu acho que os pais não têm bem noção de que uma alimentação incorreta pode também induzir alguns comportamentos
que os pais não gostam de ver, não é? E que, no fundo, Sim, através da alimentação, estão a promover sim, a sua ocorrência. pois, tais como eu falei agora do Ice Tea, que acaba por ser estimulante, Exatamente, por exemplo, o além Ice Tea. também já cheguei a ver assim em lancheiras pacotinhos de Ice Tea como opção de bebida, e por Portanto, o Ice isso Tea é estimulante, portanto, vamos ter crianças mais extremamente agitadas, mais sim, agitadas, que é o que os pais não querem, e as pessoas também sim. não. E o Pois. açúcar, o que é que faz? E O o açúcar. açúcar também acaba por estimular, dá ali um pico de energia, mas depois também essa energia cai outra vez a pico. E a criança depois pode se sentir assim mais cansada, mais apática, porque não tem assim uma energia que se vai libertando gradualmente. É uma energia, é açúcares de absorção rápida e que não são, que não trazem, depois acabam por trazer algumas consequências negativas, como por exemplo, com mais a probabilidade de desenvolver a diabetes e patologias cardiovasculares, por exemplo, porque o açúcar dá ali o pico de energia, ou seja, o pâncreas tem que injetar insulina muito rapidamente e depois isso não é saudável. E além de que a criança acaba por ficar cansada, não tem, lá está, aquela energia gradual para estar ali uma hora ou duas na aula, sempre concentrada. Acaba de ter ali uma concentração rápida, depois decresce. E depois já a parte da falta de concentração, da criança ficar agitada, depois perturbar a aula e não conseguir aprender. E são consequências que, sim, que uma alimentação incorreta pode ter. E muitas vezes não se associa bem à alimentação. A criança é cínica, é agitada, mas se tiver uma alimentação completa e com os melhores alimentos, também pode fazer diferenças nessa parte. Teresa, e achas que as escolas em Portugal estão sensíveis a essa questão? Começam sim a ter alguns cuidados, apesar de ainda haver um longo trabalho pela frente com os profissionais, mesmo das escolas, professores, para tentar também que eles passem essa mensagem às crianças, porque são os adultos que estão com as crianças o dia inteiro. Se eles não têm essa mensagem, ou seja, se não passam essa informação, é muito mais difícil haver mudanças na alimentação das crianças. E depois também o que oferecem na escola, as emendas, as cantinas e mesmo dos lanches, por exemplo, o leite escolar. Agora já existe a opção de leite sem leite branco, leite simples, e esse era o ideal. Depois existe o leite com chocolate, que apesar de terem vindo a diminuir a quantidade de açúcares, ainda acaba por ter muito açúcar. Tem em média mais ou menos 7 a 8 gramas de açúcar por 100 mililitros. Mas um pacote de leite tem cerca de 200 mililitros, ou seja, acabam por ser ali umas 16 gramas, 14, 16 gramas de açúcar que a criança está a ingerir assim logo de uma vez. E E qual por é a isso, quantidade de açúcar máximo por dia, são, Teresa? Que é para eu. são 25 gramas de açúcar, a quantidade máxima, ou seja, a Organização Mundial de Saúde diz que a criança não deve ingerir mais de 25 gramas de açúcar por dia. Isso ali com O um leite pacote achocolatado de tem leite 16. já tem 16 gramas, por isso, se a criança. E depois ainda temos os iogurtes de aromas, que também têm açúcar. Tem também mais ou menos aí umas 8 a 9 gramas de açúcar por 100 gramas. O iogurte tem sempre 125, 120, 125, ou seja, acaba sempre por ter ali entre umas 10, 12 gramas de açúcar. Pronto, 12 gramas de açúcar, mais as 16, não é, que eu estava a dizer, 16 já dá aí os 28, já se passa ali a quantidade de açúcar recomendada. Ou melhor, não é recomendada, que não se devia exceder.
Por isso é que eu desde cedo, e como iniciei o live a dizer, que tento logo mesmo desde o início, desde a introdução alimentar, que a criança tenha uma alimentação mais natural possível e que se habitua a comer sempre iogurte natural e o leite simples. É o melhor para depois de toda a vida. E depois uma criança que começa a beber leite com chocolate e iogurte de aromas, depois é muito difícil fazer a transição para os naturais. É possível, podemos ir alterando, disfarçando, por exemplo, um iogurte natural, colocar bocadinhos de fruta ou alguns cereais. A criança até vai aceitando, depois até gosta e habitua-se ao sabor natural e consegue comer. Mas depois é mais difícil, por isso logo desde o início incentivar os alimentos com o seu sabor natural, leite simples, iogurte natural. E nas escolas, sim, já tem essa opção, ter o leite simples, mas nem todas as crianças gostam e querem. Mas era importante mesmo fazer esse trabalho já desde a pré e as creches, de incentivar o mais natural possível, até para depois conseguirmos. Teresa, mas repara, as crianças estão na escola, não é? Isso é a minha forma de ver as coisas. As crianças estão na escola, se chega a hora da refeição, do almoço, comem todos o mesmo, certo? E vão comendo, uns mais, outros menos, mas se houver Mas, fome, as crianças comem, esta é a regra. A criança, se tem fome, come. E o leite seria mais ou menos sim, igual. devia Se ser não igual. No houvesse. início ia custar mais um bocadinho. Também acabo por concordar. Mas aí seria assim uma mudança mais radical e acabar, se calhar, no início haver algum desperdício. Pronto, por isso fazer ações de formação e tentar explicar à criança porque é que o leite simples é melhor e tentar que ela prove é mais fácil do que ser assim uma mudança brusca. Mas sim, é verdade. Na escola é que não devia ter nenhuma opção dessas mais açucaradas. Por isso, nas escolas, é o que eu digo, tem-se vindo a fazer algum trabalho e nota-se algumas diferenças. Por exemplo, nas escolas maiores, nas secundárias, básicas, aquelas máquinas de vending já não têm as opções com açúcar, nem nos bares, as escolas já têm opções mais saudáveis, mas ainda há muito a fazer. E é importante ter as pessoas terem a noção, os pais terem a noção que estes alimentos, realmente o leite com chocolate tem muito açúcar, e até também partir dos pais falarem com a escola, porque se não, ninguém disser nada vai continuar a fazer sempre o mesmo. Por isso também os pais têm uma função importante de ir falando nestes assuntos e tentando assim fazer pequenas alterações devagarinho, que é para depois se tornar uma grande alteração. Teresa, temos aqui uma questão para ti. Estão a perguntar se a nível nutricional o leite sem lactose é bom. Sim, é igual. Aqui o leite sem lactose tem uma enzima que é a lactase, porque normalmente quem tem de beber leite sem lactose é porque tem alguma dificuldade em digerir aqui a lactose e por isso as opções sem lactose são nutricionalmente boas. Só tem que ter atenção também à quantidade de açúcar, não é por ser sem lactose que vai ser boa opção. Temos na mesma, por exemplo, há iogurtes sem lactose naturais, leite sem lactose, simples, pronto, ter na mesma atenção como se fosse um laticínio com lactose. Mas sim, a nível nutricional é bom. Igual. É só aqui a diferença da enzima. Teresa, estamos a chegar ao final do nosso live. Queres deixar aqui alguma mensagem aos pais com filhos que têm de preparar lancheiras e que se sentem assim um bocadinho perdidos ou com dúvidas? Qual é a tua Sim, é mensagem para como essas? a mensagem principal é a organização e planeamento. Isso é muito importante, é meio caminho andado. Então, se organizarem e planearem os lanches, vai ser muito mais fácil. E envolver sempre os filhos, sempre as crianças
nesse planeamento e organização dos lanches. E ter sempre alimentos mais naturais em casa, tentar ter sempre então, os iogurtes naturais, o leite simples, a fruta, o pão, os frutos secos, tudo que quanto menos rótulos tiver, melhor. Claro que há alguns alimentos, como os iogurtes, assim que vamos ter, claro, comprar embalados, mas tentar que a alimentação seja o mais natural possível e ter essas opções em casa e depois, claro, ir variando, fazendo uns panquecas, uns queques, que é para também dar ali algum sabor e textura diferente aos lanches, que também é importante, porque as crianças costumam se cansar um bocadinho, comer sempre a mesma coisa e é importante ter assim várias opções. Mas é mesmo isso, Mesmo. envolver a criança na preparação dos lanches e planear. Muito bem. Obrigada, Teresa. Para quem nos está a ouvir ou quem vai ouvir a posteriori, porque este é um horário que nem toda a gente consegue Consegue? ver na íntegra ou apanha a meio ou vai ouvindo a comer, não é? Sim. Podem depois então deixar aqui alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado. Como eu disse logo no início, a Teresa é a nossa nutricionista aqui na Osteo Performance 360, portanto, uma mensagem ou para nós ou para ela, e nós temos todo o gosto em responder ou Sim, encaminhar para ela, ela estejam responde. à vontade. Sim, estejam à vontade. Qualquer questão, estejam à vontade para colocar. Sei que depois aqui vamos falando assim de vários assuntos e não aprofundamos, mas qualquer questão assim mais específica, estejam à vontade para colocar. Claro, mas aqui é tudo muito no geral, mas temos que ver Sim, depois caso a cada caso. criança individualmente, não? Uns gostam mais de uma coisa, outros gostam mais de outra, isso também pode ser Sim, trabalhado. Muito bem, Teresa, mais uma vez obrigada a ti de por ter nada, estado é aqui, sempre. porque acredito mesmo que através deste tipo de conversas e de partilha de informação que as coisas vão mudando, não é? Sim, E é um prazer e brevemente nos voltamos a ver para falar de outro tema muito interessante, de certeza. é isso. Tá bem? Tchau, tchau. Pronto, um Tchau, beijinho, Teresa. tchau, Beijinhos, tchau. continuação de boa semana. Vai, Tchau. vai, vai.